familiares do Dr. Ulisses. Nosso companheiro Ciro Gomes, fomos colegas com o prefeito, eu de Cuiabá, eu de Fortaleza, ex-governador, ex-ministro, e colega também, porque hoje sou governador, já fui ministro também, então 3 vezes colega. Só que na hora que eu entrei no PSDB ele saiu. João Rema, nosso companheiro, nosso amigo de velhas jornadas, amigo das lutas políticas no Congresso Nacional, quando estivemos juntos em toda a caminhada da luta pela democracia e firmamos ali uma sólida amizade e respeito. Deputado estadual Ricardo e mais membros da mesa, meus senhores e minhas senhoras. É motivo de alegria para a gente estar aqui em Rio Claro, terra do nosso grande comandante, nosso grande líder e particularmente meu amigo e meu padrinho, porque não é o padrinho político. Em 1980, quando me casei, Dr. Ulisses e Dona Mora saíram de Brasília e foram até Cuiabá exatamente para serem padrinhos do meu casamento. Tinha por ele um respeito enorme, porque para nós que estávamos iniciando nossa vida pública, o Dr. Ulisses, já com seus cabelos brancos, era aquela figura inigualável do homem público, tão execrado e uma grande parte tão em baixa na opinião pública brasileira já deu muito tempo. O Dr. Ulisses era aquela figura inatacável, de uma honradez, de uma dignidade e de um amor à causa que ele abraçava, também fazia como poucos. Mas tinha uma outra qualidade inseparável de um político que queira se firmar, que era a coragem. Não só a coragem, a bravura, mas a coragem cívica do Dr. Ulisses era algo extremamente contagiante para todos nós. Em todos os momentos difíceis que nós vivíamos na luta contra a ditadura, em todos os momentos em que a ditadura levantava para caçar, para torturar, para exilar, ela estava sempre lá, a voz do Dr. Ulisses, gritando alto, falando pelos que não tinham voz e defendendo os direitos daqueles que muitas vezes não estavam sequer aqui, nem na terra e nem no país, para defender seus próprios direitos. Então, portanto, Dr. Ulisses, eu não tenho dúvida, era aquele homem que não havia ninguém, e não foi por acaso que ele comandou a Frente Democrática do MDB e depois do PMDB, e era só ele que conseguia unir todas aquelas correntes, suportar, muitas vezes com paciência, as nossas cutucadas vinhas de João Herman, de Leonel, de Aldo Arantes, né, que ficávamos nervosos, por que o Dr. Ulisses não vai? Por que não vai? Por que não vamos para a rua logo? E ele sempre me segurava, conversava, né? Porque ele também, como um quadro político excepcional, ele trabalhava com informações importantes e sabia a hora de avançar, sabia a hora de atacar. Foi assim, João Herman, quando nós apresentamos a emenda das diretas, e apresentei em março a emenda das diretas. Em abril, maio, nós perturbamos tanto o Dr. Ulisses que ele resolveu criar uma comissão pelas diretas, ainda quando ninguém nem falava. Aí continuamos e continuamos perturbando, e ele resolveu e foi.
a um comício ainda em junho de 83 em Goiânia. Foi talvez o primeiro comício da diretas. E assim mesmo lá estavam mais ou menos umas 6, 7 mil pessoas. Eu me lembro como hoje, no outro dia a gente reunia para me avaliar, e ele reconheceu que aquilo ia dar samba na rua. Mas por que nós demoramos 6 meses para fazer o calendário, para só em janeiro começarmos aquela histórica campanha e os comícios da diretas? Porque o doutor Ulisses sabia que ele não poderia ir para as ruas com o MDB dividido. E ele sabia que havia uma divisão na cúpula. Na cúpula havia lideranças importantes que não acreditavam nas diretas ou que temia que o movimento pelas diretas poderia provocar a ira dos militares. E ele foi costurando aquilo. Não, mas deixa quieto, deixa como que tá com falando. tecelão, Falou? ele foi costurando com muita linha, agulha fina, Não vai. e também como maestro até sintonizar Falou? e colocar toda a orquestra do PMDB em forma, aí que ele marcou para janeiro o início da campanha da direita. Naquela época a gente se lembra, o doutor Tancredo, que era uma das figuras belíssimas também do partido e da política brasileira, no início não acreditava muito nas diretas. Demorou a se convencer, mas também se convenceu, se uniu ao doutor Ulisses, uniram-se os governadores, naquela época, Montoro, Richa, enfim, todos os governadores, Brizola, e fez-se aquele movimento fantástico. E não tenha dúvida, o doutor Ulisses em nenhum momento ele deixou de acreditar, ele tinha quase que absoluta convicção de que nós iríamos vencer e que nós faríamos as eleições naquela época já diretamente pelo livre arbítrio do nosso povo. Não deu certo. E aí vem outra grandeza do doutor Ulisses. E que grandeza! Fosse outro, pela autoridade moral e política que ele tinha, ele poderia dizer, não, eu vou para o colégio eleitoral. Mas não. Ele sabia que no colégio eleitoral não era ele quem ganhava. Ele tinha consciência e convicção de que era a vez do doutor Tancredo. E ele deu a vez ao doutor Tancredo, trabalhou como nunca. Conseguimos fazer algo que quem acreditava na época, você lembra, não? Quem acreditava que naquela questão do colégio eleitoral o povo poderia ir para as ruas e foi? Quer dizer, era o rescaldo ainda da campanha das diretas, extremamente bem levada à frente pelo doutor Ulisses e por todos nós, que conseguiu fazer com que até para o colégio eleitoral o povo continuasse nas ruas e legitimou, na verdade, as eleições de Tancredo Neves. Lá, logo depois, quando houve o incidente com o doutor Tancredo, outra grandeza enorme do doutor Ulisses, que eu vivi aquela noite do internamento do Tancredo Neves. Vivi todos aqueles momentos e vi quanta pressão houve em cima do doutor Ulisses para ele assumir. Era um monte de deputados e senadores que me convenceram pela Constituição que ele tinha. Outra vez ele sabia que se ele assumisse, ele poderia estar dando condições para um golpe dos militares e a gente dar, às vezes, não sei quantos passos para trás. E ele é que disse, faça, vá, assuma, é você que tem que assumir, e bancou. Porque tinha, na verdade, diferenças de opinião sobre quem deveria assumir. Poderia ser o doutor Ulisses, mas poderia ser também o presidente Sarney. E ele assegurou ao presidente Sarney que tinha duas preocupações. Uma legal, tinha outra porque ele sabia que o general Figueiredo não suportava ele, e tinha outra que ele sabia que quem tinha legitimidade popular não era ele, era o doutor Ulisses. Então ele tinha havia toda uma situação extremamente delicada
do ponto de vista da democracia, que nós estávamos iniciando um processo com muitas dúvidas, e foi ele que mais uma vez abriu mão e avalizou o projeto de presidência da República para garantir, né, a aliança democrática e garantir a democracia. Portanto, este era, né, o Dr. Luiz, um homem fenomenal. Um homem fenomenal que ele não tinha uma caneta, como conversava agora há pouco com o Ciro Gomes. Ele tinha uma espada, ele não escrevia, ele esgrimava como ninguém. Ele sintetizava em um parágrafo e atingia de morte qualquer um, num parágrafo ou numa frase. Uma coisa impressionante. Na vida política brasileira, poucos conseguiram e conseguem fazer o que o Dr. Ulisses fazia nos seus discursos, nos seus escritos, né, belíssimos, extremamente cortantes, né? Quando ele queria ferir os militares, quando ele queria, enfim, colocar clara a sua posição, quando ele queria atacar diplomaticamente o presidente Sarney, quando tentava interferir na Constituinte, ele dava as cotoveladas, enfim. Era um homem de uma autoridade muito grande. E um homem que conhecia o Brasil como ninguém. Quantas e quantas vezes o Dr. Ulisses não foi a Mato Grosso ao meu estado? Um vigor físico que eu nunca vi nada igual. Eu lembro que numa daquelas caminhadas nossas pelo Brasil, um dia tivemos que ficar em Campo Grande, e ele, um excelente bom gato, comia como ninguém também. A gente comeu uma feijoada, ele tomou cachaça, tomou chope. Quando abriu o tempo de Cuiabá, fomos para Cuiabá, fizemos carreata, caminhada, passeata, comício, meia-noite e meia, 1h, foi dormir. Quando era 5h30, 6h, eu estava na porta do hotel esperando para outra caminhada no outro dia, andando 2, 3, 4, 5 estados. Ele era um homem de um vigor físico, mas o que embalava o Dr. Ulisses era político. Ele podia comer a feijoada, podia comer as comidas francesas que ele adorava, tomar os bons vinhos, bons whisky, mas o que ele gostava mesmo, e o que era o combustível dele, era a questão política, era a luta pela democracia, era isso que embalava diariamente. Não havia, né, Dona Mora para